Então vamos lá. Pode me explicar o empréstimo AVE ativo e colateralizado? Posso. Vamos lá. Vamos lá. O que o Roberto está querendo saber é o seguinte. Empréstimo na AVE ativo, colateralizado, em relação a subir e descer, exemplo de Bitcoin ativo e STC colateralizado. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, Roberto. AVE é um aplicativo que utiliza contratos inteligentes em blockchain para exercer uma programação financeira. No caso da AVE em específico, é sobre empréstimos. Muita gente vai chamar de penhor, muita gente vai chamar de empenho, penhora, empréstimo, não importa o nome, vamos entender o conceito. Então vamos lá. De um lado, vamos dividir a tela no meio. De um lado eu tenho o colateral ou os ativos colateralizados. Do outro lado eu tenho o meu empréstimo. Tá bom? Então vamos supor, na AVE eu posso chegar hoje e deixar um embrulhado de Bitcoin, não é Bitcoin puro, e assim, quem resolver esse problema ganhou o mundo, acabou, sabe? Se você conseguir numa Liquid, numa segunda camada do Bitcoin, conseguir colateralizar Bitcoin nativo, mesmo que não seja nativo, mesmo que seja uma segunda camada, mas você tem a confiança de uma segunda camada que está apoiada sobre a base da primeira camada, né? Mas você deixa um colateral. Eu vou dar o exemplo aqui de Bitcoin, tá? Então eu pego e deixo um Bitcoin de garantia. Só que eu não posso deixar um Bitcoin, porque a AVE, ela tá em contratos inteligentes do Ethereum. E o Ethereum não linka com Bitcoin, não orna com Bitcoin. Então o que eu preciso? Eu preciso de um embrulhado, um tokenizado. Por exemplo, um WBTC, ou um CBBTC, ou um TBTC. Tá? Vamos dar o exemplo aqui do WBTC, que é o Rapid Bitcoin. Então, vim aqui e deixei um Bitcoin de colateral. Por exemplo, um BTC. Vou botar pro lado de cá. Então, eu deixei um WBTC aqui dentro. Exemplo, tá? Você pode fazer com 1 Bitcoin, com 10 Bitcoins, com 1000 Bitcoins ou com 0001 Bitcoin, com um Satoshi. Tá bom? Então, eu vim aqui na AVE, colateralizei um WBTC. E quando eu faço isso, a AVE libera que eu possa pegar algum ativo emprestado. Por exemplo, eu posso pegar dólar. Só que da mesma forma que não existe Bitcoin nas redes EVM, também não existe dólar nas redes EVM. Então eu preciso de um embrulhado de dólar, um tokenizado de dólar, uma stablecoin, por exemplo, o STT. Então vamos supor, eu deixo um Bitcoin de colateral. Hoje, quanto que está um Bitcoin? 62 mil. Vamos botar 60, só para a gente fazer conta redonda. Eu posso, então, hoje, botar um Bitcoin que vale 60 mil dólares e posso pegar, por exemplo, até 70%, 75% disso. É o que pode, não é o que você deve. Mas vamos falar 50%? Então, vamos falar que eu peguei 30 mil USDT. Opa, deixa eu botar aqui do lado. Certo? Então, eu deixei um Bitcoin de colateral, que vale hoje 60 mil, peguei 30 mil dólares. Tem um detalhe aqui. Esse Bitcoin, eu vou ganhar anualizado um rendimentozinho por ele. Por quê? Porque eu estou emprestando para a pool da AVE emprestar para outra pessoa. Quem pegar esse Bitcoin colateralizado vai me pagar alguma coisa de 0,01 ou coisa do tipo por cento anualizado. Nada, né? Mas beleza, existe um ligeiro rendimento aqui. No caso da USDT, o juro que eu vou pagar é maior. Pode render pode girar em torno de 2%, 3% num bear market, num bull market mais forte pode dar 7, 8, 9%. Na média, você vai pagar cerca de 4 a 5% ao ano emprestado. Nossa, Felipe, mas 4 e 5% ao ano é muito barato. Pô, o meu Bradescão me cobra 3% ao mês. Só que no Bradescão, na maioria das vezes, tu não deixa nada de empréstimo. Tu não deixa nada de garantia. Aqui na AVE, você deixa um Bitcoin de garantia. E se eu sei que o Bitcoin que eu deixei de garantia é maior que o meu empréstimo, eu tenho um incentivo a pagar o meu empréstimo em algum momento para poder ressacar ou reutilizar esse meu Bitcoin. Então, eu tenho um incentivo para ter esse Bitcoin de novo. Né?
No banco, por que ele te cobra 3% ao mês? Porque tem desincentivo em você pagar um empréstimo. O cara fala assim, 5 aninhos com o nome sujo, foda-se. Por isso que o juro é muito alto. Por quê? Porque o cara paga por quem não paga. Aqui não existe isso. Aqui, se eu não pagar o meu empréstimo, ele vai me liquidar e vai me tirar um pedaço do Bitcoin, ou ele inteiro, dependendo do caso. Sacou a ideia? Então aqui eu tenho um incentivo em pagar o meu empréstimo. E aí, sobre a tua dúvida. E se o Bitcoin subir, cair, o dólar subir, cair, o que acontece? Aí é o seguinte. Eu deixei um Bitcoin e peguei 30 mil USDT, certo? A Aave, ela entende que esse 1 BTC, ela tem o valor hoje de 60 mil. Mas pode ser que o Bitcoin caia mais, e caia bastante, e ele caia para 50 mil. E pode ser que ele continue caindo mais, e ele caia para 40 mil. E pode ser que ele continue caindo muito mais, e ele chegue em 35 mil. Opa, 35 mil tá muito próximo do que eu peguei emprestado, que são 30 mil USDT, mais o jurinho, né? Claro. Mas tá muito próximo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai liquidar no total ou parcial, aí depende da... Ele começa liquidando parcial e se for caindo, né? Se cair para 30, ele liquida tudo. Mas ele vai liquidar uma parte desse teu Bitcoin para que você fique saudável, para que sua dívida fique saudável. E o contrário pode acontecer também. Vamos supor que agora é o fundo do mercado, Bitcoin 60 mil, nunca mais a gente vai ver esse valor. E ele passa a subir 70, passa a subir para 80, passa a subir para 90, voltou a 100 mil. Opa! Então agora um Bitcoin que era 60, ele passou a valer 100 mil. Logo, esse meu 100 mil, eu tenho menos de 30% de empréstimo. Lembra que eu depositei o equivalente a 60, peguei 30? Então eu tinha 50% de LTV, Loan to Value. Ou seja, empréstimo sobre colateral, Loan to Value, tá? Então eu tinha 50% de LTV, agora eu tenho 30, 27%. Legal. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e pegar mais emprestado. Em vez de pegar 30, eu pego mais 20, agora eu tenho 50 mil emprestado e ainda estou com 50% de LTV. Correto? Pegou a ideia? Vamos lá. De novo, se não pegou a ideia. Vamos lá. Olha só. O Bitica vale hoje 60 mil. Eu peguei 30 emprestado, certo? Ou seja, de 100% do meu colateral, que é um Bitcoin, 60 mil, eu peguei 50% dele. Eu peguei 30 mil dólares, que dá 50% dele, certo? Só que o Bitcoin começou a subir. E ele saiu de 60 e foi para 100. Logo, o meu LTV, o meu Loan to Value, ele saiu de 50 e baixou para casa dos 30. Ou seja, o meu empréstimo ficou muito mais saudável. Logo, se eu quiser, eu posso pegar um pouquinho mais emprestado, por exemplo, mais 20 mil. Agora eu tenho 50 mil dólares emprestado com um garantidor de 100 mil dólares. Logo, o meu LTV voltou para 50%. Eu só estou usando 50% para ficar fácil o entendimento, tá? Eu não acho que você tenha que ficar com 50%. Eu gosto de alguma coisa entre 30% e 40%, tá? Eu gosto de alguma coisa aqui, ó. 30% e 40%. Mas é só para a gente exemplificar, tá bom? Então, o contrário também vai acontecer. Se por acaso o Bitcoin sair de 60 mil e cair para 50, o meu LTV de 50 já foi subindo, eu estou quase sendo liquidado. O que eu tenho que fazer? Ou repagar o meu empréstimo, ou adicionar colateral. Então, eu tenho 30 mil emprestado, eu devolvo 10. Agora eu tenho 20 só emprestado. Opa, ficou mais saudável. Ufa. Ou eu coloco mais colateral, eu tinha 1 Bitcoin, agora eu venho aqui e adicionei, agora eu tenho 1,5. Ufa, fiquei mais saudável ainda. Então é assim que funciona. Para você entender isso mais legal de uma maneira visual, o Zampa, que é um parceiro nosso aqui, um amigo nosso aqui, e é um cara que sabe tudo de DeFi, ele criou o HackedCheck.xyz, gratuito para você utilizar e visualizar sua carteira, ou até mesmo visualizar de outras carteiras, tá? Vou colocar o site aqui.
O Zampa, brasileiro, amigo nosso aqui, tá sempre aqui com a gente na live, aluno nosso do DeFi, ele fez essa pataquada aqui. O que o Racket Check faz? Ele simula o valor que você tem para ser liquidado, a saúde do teu empréstimo e tudo mais. E, inclusive, ele tem um botão aqui, ó, que é o baleia aleatória. Eu posso simplesmente pegar uma baleia aleatória aqui e ele vai mostrar uma carteira, um empréstimo existente aqui na Aave, com colateral, empréstimo e tudo mais. Por exemplo, vamos pegar um aqui. Vou pegar uma baleia aqui. Olha só, esse cara aqui. Esse cara tem 200 milhões de dólares, tá? Peguei uma baleia aleatória, carteira final 021. É F21. Esse cara aqui garantiu 200 milhões de dólares com 1.400 bitcoins através do WBTC e mais 1.700 bitcoins através do CBBTC, 2 tokenizados de Bitcoin, 2 embrulhados de Bitcoin. Então, ele garantiu a Aave com 200 milhões de dólares. Mais de 1 bilhão de reais, né? 1 bilhão e... mais de 1 bilhão de reais. Legal. Do outro lado, ele pegou 71 milhões em USDT e 20 milhões em USDG. Correto? Ao todo, ele tem 92 milhões de dívida. Então, ele garantiu com 200, pegou 90 milhões de... O que ele faz com esse dinheiro? Não sei, Felipe. Ele pode estar usando para comprar pizza, ele pode estar usando para comprar mais Bitcoin, ele pode estar fazendo pool de liquidez, ele pode estar fazendo... Não sei o que esse cara está fazendo, velho. Eu não faço ideia do que esse cara está fazendo. O fato é, ele deixou 200 milhões em garantia de Bitcoin e pegou 90 milhões de dólares em USDT. Certo? No final das coisas, ó, LT, ele tem um Liquidation Threshold, limite de liquidação, 78%. O que isso significa? Significa que se o valor da dívida, do colateral dele for 78% do que ele pegou emprestado, ele será liquidado. É isso. E nesse momento ele está com um loan to value de 73%. E aí, ó, quando você vê aqui, ó, análise de liquidação aqui embaixo, o que está dizendo pra gente? Ó, deixa eu tentar deixar maiorzão para mostrar no vídeo para vocês. Aqui, ó. O que está dizendo aqui na análise de liquidação? Se por acaso o WBTC dele ou o CBBTC dele caírem 40,6%, ele será liquidado. Então, se o CBBTC ou o WBTC caírem para 37 mil, ele toma um liquidation na cara. É isso que acontece. Então, o que ele tem? De um lado, ele deixou Bitcoin, ou colateralizado de Bitcoin, ou sabor Bitcoin, e pegou dólar emprestado. Possivelmente, o que esse cara está fazendo é uma estratégia chamada montinho montão. Não duvido nada que não seja aluno nosso. O que ele faz? Ele garante Bitcoin e pega dólar. Com esse dólar, ele vem e compra mais Bitcoin. Com esse Bitcoin, ele colateraliza mais e ele está sempre saudável. E aí ele tem aqui um Health Factor, 1,68, o que significa que abaixo de 1 ele passa a ser liquidado, 1,6 ele está bem legal. Ou, em termos práticos, se o colateral dele baixar para 37 mil dólares, ele será liquidado. Antes disso, ele pode colocar mais colateral, ele pode pagar a sua dívida, tem um monte de coisa para ele fazer. Então, é isso aqui. Só que tem um detalhe. Aqui a gente está olhando um cenário de liquidação, mas e se acontecer o contrário e amanhã a gente passa a ter um bull market de novo? Amanhã virou um mercado, o Bitcoin fala assim, gente, foi mal, tava doidão. Agora, vou meter bronca. E ele sai de 60 mil dólares, vai para 70, para 80, para 90, para 100, ele vai para 120, ele dobrou o valor. Cara, esse colateral dele que hoje vale 200 milhões, se o Bitcoin dobrar de valor e o colateral dele é todo Bitcoin, ele vai dobrar o colateral. Logo, ele vai ter 400 milhões de colateral. Isso significa que ele pode dobrar o valor da dívida dele e ficar com a mesmo fator de saúde, o Health Factor. Sacou a ideia? Então, é basicamente isso aqui, cara. É basicamente isso aqui. É basicamente isso aqui. Curtiu a explicação? Curtiu a ideia?